Houve algumas mudanças importantes na natureza da guerra, e nós ainda não entendemos isso. Basta olhar para muita coisa que aconteceu na guerra entre Rússia e Ucrânia. Dá até para voltar à guerra entre Armênia e Azerbaijão, em 2020. Foi mais ou menos ali que grande parte dessa mudança aconteceu. Nós ainda estamos muito atrás nessa curva. Na verdade, dá para argumentar que as Forças Armadas dos Estados Unidos, e por algum motivo, o presidente Trump ainda diz ter toda essa confiança no secretário de guerra, Pete Hegseth, que mentiu tantas vezes sobre o que vem acontecendo. Lembram quando ele deu todas aquelas entrevistas coletivas nos primeiros dias desta guerra? Ele disse que eles já tinham sido efetivamente derrotados, que basicamente já tinha acabado. Só que agora, depois de 40 dias e 40 noites de bombardeios, não abriu. 2 meses de bloqueio naval, não abriu. 13 dias de bombardeios, de novo, não bastaram para fazê-lo mudar de posição. O memorando de entendimento, agora com 60 dias, também não. E quem sabe onde estamos agora? E ainda assim, continuamos confiando nesse cara. Olha, o presidente e o secretário da guerra, e dá para incluir o secretário de Estado nisso, porque ele está tentando ser secretário da guerra, estão todos nos conduzindo estrategicamente para um desastre. Deixe-me dar alguns exemplos do que estou falando. Vamos olhar para o número de bases, porque muitos dos problemas que tivemos até agora aconteceram porque nossas bases foram simplesmente atingidas. E continuamos falando repetidamente sobre como elas são apenas pontos estratégicos de vulnerabilidade. Elas não projetam poder. Não estendem a defesa dos Estados Unidos sobre esses países. Tudo o que fizeram foi colocar uma mira nas cabeças deles e levar destruição para suas cidades. Não os ajudamos em suas cidades. Não os ajudamos em suas bases. Não conseguimos defender nem as nossas próprias bases. E agora tivemos de nos deslocar para bem longe dali. E aqui na The Diplomat eu trouxe isso porque mostra as consequências mais amplas, não apenas na região, mas em todo o resto do mundo. Temos mais de 700 bases espalhadas pelo mundo. Agora todo mundo começa a dizer, espere aí, será que não estamos simplesmente virando um imã para bombas? De fato, segundo a The Diplomat, o medo de se tornar um imã para bombas pode ser uma preocupação ainda maior para os países do Indo-Pacífico, que tentam manter igual distância política e militar tanto dos Estados Unidos quanto da China, no caso de um conflito militarizado entre as duas superpotências. Então eles não querem ficar presos no meio disso. Mas ao mesmo tempo, estão hospedando as nossas bases. Além disso, como relatou um entrevistado ao autor, isso pode aumentar o apoio público ao desenvolvimento de capacidade militar própria, incluindo armas nucleares, até mesmo entre antigos aliados dos Estados Unidos. E veja, é incrível que até os aliados estejam começando a pensar, talvez não queiramos que nossa defesa seja administrada pelos Estados Unidos, onde basicamente temos de pagar tributo e hospedar os militares americanos em nossos países. E eles ainda têm de pagar pelo privilégio de estarmos lá. No entanto, eles veem todas aquelas bases no Oriente Médio. Nenhuma delas conseguiu proteger os países que as hospedavam. Isso custou caro a todos eles. Perderam cidadãos, perderam instalações, perderam uma enorme atividade econômica, todo esse comércio. Continuamos falando sobre quanto petróleo está deixando de sair por causa do efeito que isso tem na economia global. Não prestamos atenção suficiente ao fato de que isso está causando dificuldades profundas aos próprios países, por causa da perda de receitas. É dramático o que eles têm enfrentado, e também a perda das importações que chegavam. Quer dizer, isso foi extremamente desestabilizador para essas pessoas. O custo foi profundo. Outros estão prestando atenção nisso. Estão dizendo, por que queremos bases americanas aqui se tudo o que elas fazem é nos causar danos e não nos protegem de nada? Uma guerra que nenhum deles queria. Não beneficiou nenhum deles em momento algum. Essa ficção de que era sobre armas nucleares, todos na região sabem que isso foi uma mentira desde o início. E isso custou caro para todos eles. Então, mesmo no Oriente Médio, depois que tudo isso acabar,
todos estão focados agora em reabrir o Estreito de Hormuz, por razões compreensíveis. Mas quando isso for resolvido, seja lá como for resolvido, eu lhes prometo, quando todas essas nações começarem a avaliar tudo o que aconteceu e a olhar para o custo disso para elas, haverá mudanças. Mas como se vê naquela publicação de diplomata ali, e não só ali, mas em todo lugar, por que alguém iria querer sediar uma base dos Estados Unidos agora? Há algumas razões políticas, há algumas razões econômicas. Alguns vão dizer, sim, vamos fazer isso porque queremos manter os Estados Unidos satisfeitos e queremos manter a entrada de renda. E talvez digam, bem, também queremos o guarda-chuva nuclear deles. Certamente, muitos na Europa estão nessa situação, porque têm as garantias do artigo 5 com o nosso guarda-chuva nuclear. E há também uma espécie de guarda-chuva nuclear, potencialmente de qualquer forma, na Ásia, na região do Indo-Pacífico. Mas tenho certeza de que muita gente também vai duvidar disso. Mas estamos falando de algo como 700, 800 bases espalhadas pelo mundo. Vai haver muitos desses lugares, como os mencionados naquele artigo, que estão tentando manter a mesma distância da China e dos Estados Unidos. Eles não querem ficar presos no meio de nada. E agora que estão vendo que não há benefício em ter os Estados Unidos lá, porque isso não os ajuda contra a China, só faz deles um imã para bombas em caso de guerra. Essa é uma questão. E tem também a própria natureza da guerra. É claro que os drones, nos níveis tático, operacional e estratégico, transformaram completamente a natureza da guerra. O problema das nossas forças armadas hoje é que só queremos continuar lutando a Segunda Guerra Mundial um pouco melhor, até mesmo a tempestade no deserto um pouco melhor. A Operação Liberdade Iraquiana, em 2003, só um pouco melhor do que antes. E quando você olha para essas coisas, nós meio que, basicamente, pegamos essa mesma estrutura de forças, essa mesma mentalidade, essa mesma doutrina, e só queremos enxertar algumas mudanças nela. Então vamos colocar mais alguns drones por aí e incorporar mais capacidades aqui. Vamos acrescentar um pouco disso à base industrial de defesa e fazer alguma menção superficial a isso. E eles dizem, olha, já trabalhamos com drones há muito tempo. Acho que escrevi sobre isso pela primeira vez em 2008, talvez. Não, foi antes disso. Foi em 2005, eu acho, no Armed Forces Journal, quando eu falava dos sistemas de combate do futuro na época. E eles estavam falando em incorporar todo tipo de drone e coisas assim. Quase não tínhamos nenhum na Guerra do Iraque, em 1991. Na verdade, eu não sei se havia algum. Acho que eram todas aeronaves tripuladas, de asa rotativa, além de caças e bombardeiros e assim por diante. Mas logo depois daquele período, os drones começaram a surgir. E nós tínhamos, sabe, mesmo naquela época, mesmo no início dos anos 2000, drones Reaper e vários outros drones estratégicos que podíamos usar para enxergar a longas distâncias, além de algo que podia disparar mísseis Hellfire e tudo mais. Então, nós já tínhamos isso havia muito tempo e a maioria dos outros não tinha. Isso nos deu uma vantagem, mas meio que nos acomodamos. Não fizemos nada a respeito. Não expandimos isso. Falamos sobre isso. Nós incluímos isso no Future Combat Systems, onde trabalhei em meados dos anos 2000. Depois de escrever sobre isso em 2005, entrei para esse programa acho que em 2007. E aí não fizemos muita coisa com isso. Ficamos meio que mexendo nas bordas e tentando fazer o que já fazíamos antes, só um pouco melhor. Bom, a guerra de 2020 entre a Armênia e o Azerbaijão mostrou que não. Houve alguns avanços dramáticos, especialmente em ataques com drones contra veículos blindados. Isso deveria ter sido um alerta para todo mundo. Não parece que tenha sido para o lado russo. Eles não entenderam isso. Acho que o lado ucraniano entendeu antes dos russos, especialmente quando a invasão aconteceu. Mas o que os russos certamente têm agora, e os chineses definitivamente têm, é que fizeram investimentos enormes em tecnologia de drones.
Não acho que conseguiríamos enfrentar o que os chineses poderiam fazer, porque eles mostraram sua tecnologia de enxames e outras tecnologias sobre as quais falaram e que demonstraram contra as quais não teríamos defesa. E especialmente está se falando dos volumes envolvidos nisso. Seríamos esmagados se entrássemos em guerra com a China. Nós mesmos não mudamos nada. Não adaptamos nossas capacidades antidrones. Lembrem-se, mostramos a vocês várias pessoas, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, desta guerra, na linha de frente. E elas falaram sobre drones que temos visto periodicamente ao longo do último ano, mais ou menos. E eles sempre falam que cada lado tem uma vantagem. Um lado cria alguma coisa nova, sabe? Como os cabos de fibra óptica. Isso funcionou por um tempo. Depois começou a não funcionar, porque o outro lado descobriu como neutralizar esses cabos. O lado ucraniano criou esse drone antidrones, que conseguia derrubar muitos Gerans, especialmente os Geran 1 e os Geran 2. Eles conseguiam persegui-los e atingi-los por trás e assim por diante. Então, na verdade, era bem impressionante. Os russos descobriram isso. Agora eles têm o Geran, acho que o 4, que é movido a jato. Então, agora, em profundidade operacional e estratégica, esses drones, esses antidrones, já não funcionam mais, porque não voam rápido o suficiente. Eles não conseguem alcançá-los. É literalmente como um jato não tripulado que voa em uma única direção até o alvo. E tenho certeza de que a Ucrânia agora vai reprojetar os deles e vai desenvolver drones interceptadores mais rápidos e assim por diante. Isso acontece repetidamente, em todos os níveis diferentes. E depende de quem vai conseguir fabricar mais, de quem tem a melhor tecnologia e de quem consegue neutralizar melhor a tecnologia do outro lado. E esses já são sistemas maduros dos dois lados. E uma das razões pelas quais o avanço na linha de contato é tão lento é que nós não temos nada disso. Não temos nada disso. Só temos discurso vazio e conversa e estamos tentando mudar o mínimo possível. A natureza da guerra mudou de forma tão drástica e nós nem estamos entendendo isso. Deveriam estar acontecendo mudanças drásticas nas Forças Armadas dos Estados Unidos agora mesmo, na forma como nos organizamos para o combate, na forma como lutamos. Se houver um único tanque Abrams, um único veículo de combate Bradley, ou, aliás, até mesmo um Humvee, em qualquer lugar do nosso inventário, que não tenha algum tipo de gaiola de proteção, ou algo parecido, instalado agora, estaremos completamente errados. Completamente errados. Você não pode esperar até entrar numa guerra. Isso é como suicídio. O inimigo vai ter algo capaz de destruir cada um deles. E se você não tentar descobrir isso antes, vai acabar como os russos no início, quando tiveram que correr atrás depois que perceberam o tamanho da ameaça do lado ucraniano. Tiveram que equipar os veículos com isso. Não acho que haja. Eu não vi nenhum tanque de nenhum dos lados da linha sem algum tipo de proteção anti-drones. Todas essas redes contra drones que se veem por toda parte nas linhas de frente. Quantas delas nós temos? Não são uma solução mágica, mas são eficazes. Podem ser, especialmente se você conseguir mantê-las juntas. Depois há formas de o inimigo, de qualquer lado, tentar rasgar as redes e então tentar fazer outra coisa voar pelo buraco e assim por diante. Mas ainda é difícil de fazer. E onde as redes estão instaladas, ainda há alguma eficácia. Nós temos alguma dessas? Deveríamos ter literalmente quilômetros e quilômetros de redes antidrones, e elas já deveriam estar em todas as unidades. Assim, se formos chamados para uma guerra inesperada, poderemos começar imediatamente com as coisas que funcionam. Do jeito que está, quase certamente não teremos nenhuma dessas coisas. E se entrarmos numa guerra, especialmente se for contra a Rússia, digamos que haja algum artigo 5, e sejamos estúpidos o bastante para realmente sermos arrastados para isso, e entrarmos em combate terrestre, seremos esmagados. Estou dizendo, seremos esmagados. Se lutarmos contra o exército chinês, em terra, em qualquer uma dessas ilhas da região do Indo-Pacífico, onde quisermos tentar fazer algo como fizemos na Segunda Guerra Mundial, pulando de ilha em ilha contra os japoneses, seremos esmagados.
porque eles estão preparados. Tem a tecnologia dos drones, tropas treinadas para isso, e estão prontos, porque acreditem, estão prestando muita atenção no que os russos estão fazendo. Nós não. Só seguimos em frente, meio que esperando que tudo dê certo. Eu já falei com você sobre essa questão das bases fixas. Obviamente, isso agora não passa de um peso morto. É só algo pendurado no nosso pescoço. Haverá uma perda líquida. É claro que nossos porta-aviões, a frota de superfície, essas coisas estão apenas esperando para serem destruídas. O Irã não fez isso até agora, porque aparentemente tentou algumas vezes, embora isso seja apenas uma alegação. Não sei ao certo se é verdade. Tenho muitas dúvidas de que o Irã tenha, em 2 ocasiões, como disse o presidente Trump, disparado mais de 100 mísseis e drones e que 100% tenham sido abatidos. Duvido muito disso. Mas, mesmo que tenha sido o caso, isso significa que o Irã não tentou com muito empenho, porque tudo o que eles precisam fazer é sobrecarregar as defesas do grupo de ataque com ataques em massa. E nem precisa ser com tantos assim. Se eles enviarem, eu acho que já vi isso, algo como 150, 200 mísseis e drones chegando. Se todos se sincronizarem para atingir ao mesmo tempo, o sistema simplesmente não consegue disparar tantos mísseis em um período tão curto e acertar todos eles. Ou podem simplesmente sobrecarregá-lo com números. Digamos, tudo bem, se você tem acho que 500 e tantos interceptadores de todos esses tipos diferentes, e então eles enviam. Se for um por um, e nunca é um por um, mas se for, eles mandam 500 e tantos. E depois que todos esses forem derrubados, mandam outros 500. O que você vai fazer então? O que você vai fazer então? Veja, isso ainda não foi testado até agora. Mas eu lhes prometo que outros países certamente estão calculando esses custos e contando essa quantidade de mísseis. E eles veem como o sistema funciona, e vão superá-lo quando for vantajoso para eles fazer isso. Porta-aviões contra um adversário de mesmo nível, como Rússia ou China. Se você chegar perto do alcance dos mísseis deles, e esse alcance está aumentando o tempo todo, esses navios vão para o fundo do mar. E aí você não terá aeronaves para projetar poder. Elas vão afundar. Os russos têm até alguns, acho que se chama míssil Zircon, e outros mísseis antinavio, que de qualquer forma provavelmente nem a nossa defesa consegue interceptar, porque eles têm uma capacidade de manobra e uma velocidade que eu não acho que consigamos enfrentar. O que o Irã supostamente disparou até agora é de tecnologia mais lenta e mais, não obsoleta, mas mais antiga. Os russos têm coisas mais novas. Tenho certeza de que os chineses também. Eles pensam muito nisso. Navios de superfície são um anacronismo, mas continuamos falando em construir mais. E acabamos de receber, como é mesmo, o George Washington, eu acho, ou acho que foi o George Bush, não me lembro. O último que tivemos era o maior de todos. Acabou de entrar em serviço. Isso é um anacronismo. É do século passado. Não é deste século. Não aponta para o futuro. Ainda estamos presos mentalmente, tentando apenas fazer um pouco melhor, um pouco diferente, as guerras que travamos antes, em vez de transformar radicalmente tudo o que precisamos fazer hoje e daqui para frente. Assim, teremos uma chance de vencer se formos chamados para uma guerra que não escolhemos. E é disso que se trata para mim. Veículos blindados. A era do tanque acabou? Não, não acabou. Mas ele foi relegado a um papel diferente agora, por causa da presença disseminada de todas essas diferentes variantes de drones, tanto os de inteligência, quanto os drones de ataque unidirecional, que podem lançar mísseis. Todos eles, por toda a profundidade do campo de batalha, significam que você não pode usá-los como usava antes. O ataque que fizemos contra o Iraque em 2003 foi o último. Não vai haver outro como aquele, pessoal, porque agora todo mundo sabe como os drones são baratos e como é fácil fabricá-los. Então, ninguém nunca mais vai entrar em guerra conosco sem usar muitos drones, muitos mísseis e, claro, artilharia também.
Portanto, se tentarmos fazer isso de novo contra qualquer país, de qualquer tamanho, no planeta, vamos levar uma surra. Mas isso não quer dizer que eles não existam. Só é preciso mudá-los. É por isso que precisam ter as gaiolas tartaruga e todas as outras capacidades defensivas. Mas você também precisa entender que não vai mais dar para fazer esses ataques em massa com blindados. A não ser que você enfrente, por exemplo, a Somália, o Afeganistão ou algo assim, onde eles não têm essas capacidades. Aí você consegue. Mas se enfrentar alguém que chegue perto de ser um concorrente de nível equivalente, isso é coisa do passado. Então, hoje, você precisa estruturar as forças armadas, especialmente as forças de manobra, que são projetadas para enfrentar os melhores por aí. Isto é, Rússia, China e potencialmente Coreia do Norte. Provavelmente a Coreia do Norte. Você precisa criar uma força capaz de sobreviver nesse ambiente. E isso significa que é preciso mudar radicalmente a doutrina, a forma como se combate. Não tentem repetir a Guerra do Iraque de 2003 ou a Guerra do Golfo de 1991, da qual eu participei. Isso não vai mais funcionar. Então são necessárias mudanças radicais na organização, na doutrina, na forma como ela é empregada e, claro, até nos equipamentos. Talvez o terreno mais decisivo de todos seja a base industrial de defesa. Como o presidente Trump tentou evitar em uma das entrevistas com Trey Yingst, ele tentou fingir que temos todas as armas e munições de que precisamos. Não temos. É uma mentira completa. Espero que ele saiba disso. Aposto que já lhe disseram isso. Mas como ele nunca diz a verdade e quer que vocês acreditem que está tudo bem, ele vai dizer que está. E nós temos amendões, seja lá o que for, e assim por diante. Não, não é. Ele mesmo admitiu isso quando culpou Biden por ter cedido todos os interceptadores aéreos e alguns dos outros mísseis de longo alcance. Nós estamos sem dúvida com muito menos, drasticamente menos do que quando a guerra começou. E como Ted Postol mostra, até mesmo esses não são tão eficazes. Então o que não queremos fazer é o que Victoria Coates falou na semana passada. Tipo, ei, sabe de uma coisa? Vamos conseguir mais $1,5 trilhão e fazer mais do que não funcionou no passado. Vamos conseguir quase 14 mil mísseis PAC-3. Não. Não comprem mais nenhum míssil PAC-3. Já mostramos que eles não são eficazes e que custam tanto para fabricar, por míssil, e levam tanto tempo para serem produzidos por míssil, que não dá para sustentar uma guerra. Consumimos uma parcela enorme, enquanto é mesmo 53 dias de guerra até agora. 53 dias de guerra. Consumimos tudo isso. Enquanto isso, o lado iraniano, por ter uma filosofia diferente, fabrica mísseis tecnologicamente avançados por uma fração do custo e os produz em meras semanas ou em poucos meses, não em anos. Então, nesse mesmo período de 53 dias, eles também consomem um grande número de mísseis, mas têm capacidade de repô-los. Agora, eles afirmam publicamente que repuseram tudo o que usaram e que estão fabricando em um ritmo maior. Isso também pode ser uma estratégia de engano, para tentar iludir as pessoas, tentar fazer pessoas no Pentágono ou na Casa Branca acreditarem em alguma coisa. Não sei ao certo se isso é tão verdadeiro assim. Pode ser verdade. Porque sabemos, com base na inteligência do período pré-guerra, que a base de fabricação deles, em primeiro lugar, foi transferida para o subsolo. Então eles viram isso como algo importante e, corretamente, olharam para frente, viram como seria a próxima guerra e se prepararam para ela. E isso está rendendo enormes benefícios. Enquanto isso, tudo o que tínhamos estava na superfície. Foi por isso que eles atacaram, destruíram tudo com tanta facilidade e nos expulsaram. Os iranianos foram para o subsolo, onde não conseguíamos eliminar isso. E agora não conseguimos reverter nenhuma dessas duas coisas. Então, isso nos deixa em desvantagem em qualquer uma das direções. Mas essa base industrial de defesa mostra que, se você está produzindo o tipo errado de munição, pelo preço errado e no prazo errado, você está produzindo no prejuízo.
E eu tô dizendo, o Irã é um ator relativamente modesto. Eles têm muitos drones, tecnologia de mísseis e até algumas capacidades de defesa aérea. Mas não são nem de longe como a Rússia, a China ou a Coreia do Norte. Não chegam nem perto de ser tão formidáveis quanto eles. A Rússia e a China podem, de fato, partir para a ofensiva. Imagino que a Coreia do Norte também poderia, se fosse para o sul. Mas o Irã era um país exclusivamente defensivo, que estamos tentando atacar, e não conseguimos. E estamos ficando sem mísseis. E agora queremos passar mais anos tentando produzir algo que já não funcionou. Isso mostra tudo o que você precisa saber sobre a mentalidade do nosso lado. Como estamos incorporando uma derrota futura, um fracasso nosso. Precisamos descartar o míssil PAC-3. Não continuem fabricando esses mísseis. O que precisamos fazer é tentar desenvolver novos agora mesmo e embarcar em algum tipo de projeto ambicioso, num processo rápido de aquisição. É uma emergência e deve ser tratada como tal e receber financiamento como tal. Não sou contra uma base industrial de defesa. Sou contra uma base industrial de defesa insensata, focada em gerar dinheiro para seus investidores e proprietários, em vez de focar na utilidade para os Estados Unidos da América. É nisso que estou focado. E se não mudarmos esse foco para o que acabei de descrever, vamos pagar muito dinheiro para perder a próxima guerra. Nós já perdemos essa. Já era. Não tem como desfazer isso pelos motivos que acabei de mencionar. Mas é melhor fazermos mudanças enormes agora, no que estamos fazendo, e até na forma como a base industrial de defesa funciona. Porque neste momento ela não consegue produzir mísseis, armamentos e outros tipos de coisas em quantidade suficiente. Nem artilharia, pelo amor de Deus, nem drones. Todas essas coisas juntas. O nível de produção que temos, Matt, é um pouco maior do que era, especialmente antes de a guerra da Rússia começar, em 2022. Mas está muito longe de ser suficiente para sustentar uma guerra de verdade. O melhor seria não entrarmos em mais guerras. Não escolhermos ter todas essas guerras. Não vamos escolher apoiar essas outras guerras, porque elas são estúpidas. São autodestrutivas e não fazem nada além de deixar o outro lado mais irritado e mais forte. Fazem com que eles criem mais maneiras de nos prejudicar e reconstruam suas capacidades para que possam se defender ainda melhor, tornando-se um alvo mais difícil. Isso aconteceu tanto na Rússia quanto no Irã. Precisamos mudar de rumo de forma muito significativa nisso. E essa última questão é a mentalidade. E eu não acho que haja uma maneira de mudar isso. Mais tarde, hoje no programa de Patrick Kinnick, vocês vão ver um trecho de áudio do Almirante Mullen, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto. E ele continua sendo o mais arcaico possível no jeito de pensar. Continua pensando a moda antiga. Não consegue pensar nesses novos termos. Esses caras precisam se aposentar em massa. Todos eles. Quase todos. Talvez todos. Tenho certeza de que eu sei que há, alguns bons ali. Mas a essa altura, olha, todos vocês têm que sair. Todo mundo no posto de general de uma estrela para cima tem que sair. Precisamos de novas ideias. Então vamos pegar pessoas de escalões inferiores, que provaram que estão prestando atenção, que têm um histórico que demonstram, ou que pelo menos conseguem expressar que estão pensando da maneira certa, e promovê-las. Ter uma categoria totalmente nova de pessoas que vai subir e fazer a coisa certa. Obviamente, tudo passa pela liderança. E isso significa que você precisa ter um presidente que esteja em pleno juízo e que conheça esses assuntos para poder dar uma ordem ao novo chefe do Estado-Maior Conjunto e dizer, conserte isso. Como o presidente Roosevelt fez com o general Marshall, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E ele fez isso. Ele foi lá e fez uma limpa. E eu me esqueço do número de coronéis e generais de alta patente que ele simplesmente, o peso morto, como ele chamava, simplesmente tiraram de cena. E isso trouxe muito progresso e ajudou em muitas coisas. E nos deu uma chance melhor de vencer durante a Segunda Guerra Mundial, porque isso foi feito com antecedência.
Agora, seja antes da hora ou mesmo tarde, é melhor do que não fazer nada e simplesmente manter todas essas mesmas pessoas. As pessoas que estiveram no comando, como generais, dos fracassados sistemas de combate do futuro, do veículo de combate terrestre, das várias versões diferentes que vieram depois, ou do navio LCS, ou do programa de destroyers DD-1000. Tudo isso são desastres. Até o F-35 da Força Aérea teve um desempenho muito abaixo do esperado. Dizemos que é uma aeronave incrível, mas não é. É adequada. Definitivamente não representa nenhum grande salto à frente. E de fato, o último lote de aeronaves produzido nem tinha o radar no nariz. Então elas nem podem ser usadas em combate. Só podem ficar voando por aí. São como pesos de papel caros. É por isso que tudo isso precisa sair, porque estamos nos preparando para uma derrota futura. Temos que limpar o convés e seguir em frente. Era isso que eu queria destacar para vocês hoje. Quero deixar bem claro que as consequências desta guerra com o Irã e do nosso apoio à guerra entre Rússia e Ucrânia vão muito além de simplesmente tirar essas questões da mesa. Precisamos fazer algumas mudanças importantes para que possamos continuar prosperando no futuro. Como mencionei, teremos Patrick Henningsen ao meio-dia, ou seja, daqui a cerca de 14 minutos, e vemos vocês então no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores, minhas housewortem. Tu evermeister que bombardear vocês com muito menos. Clique no de curtir e, claro, compre o litro aguente que você. Mãe. And of course, share this with somebody you love.